Olá, amigos, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia em que iremos fazer a nossa leitura, refletir em torno do comentário desse espírito nobre que Emmanuel, que através da psicografia de Chico, nos chegou aos corações, às mentes, para uma vez mais fazermos uma reflexão, um estudo diante da Boa Nova. Bem, com as proteções de Deus, dos mentores e guias espirituais que sempre pedimos, o entendimento e a compreensão, a lição de hoje escolhida, que tem a número 128, essa mensagem, que tem como título Dádivas Espirituais. E Emmanuel nos traz o versículo 9 do capítulo 17 de Mateus, em que assim nos conta: E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nos exemplifica, tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas realizações do Tábor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O Mestre não determinou a mentira, entretanto aconselhou que se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas? Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que se cercam. Na posição particularizada em que se encontram, mas não barateios o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. Quantas vezes, a pessoa busca compartilhar um ato da sua vida, da sua família, no dia a dia, e muitas vezes encontra lá aqueles olhares maldosos, aquele sarcasmo, aquele ar de quem faz pouco caso, então é mentira. Isso são os atos, a prudência, da maior vigilância nas coisas comuns. Às vezes a gente só está falando coisas e criando no outro um sentimento de assinte no outro, que o machuca. Já repararam? A gente pensa assim, mas não foi essa a minha intenção. Mas a gente tem que ser cuidadoso mesmo, vigilante. Às vezes você vai contar para uma pessoa que está vivendo ali uma privação financeira, você vai contar para ela que você está com uma vida aqui, papapá, contando vantagens. Você tem que ser cuidadoso, não é assim que a gente fala? Cuidado no dia a dia. Se uma pessoa, ela está lá, acabou de te contar que está sofrendo uma desilusão amorosa, a ausência de alguém, aí você vai ficar o tempo todo, uma coisa é contar, contando e fazendo a pessoa visualizações de uma relação amorosa e maravilhosa. Às vezes é o momento a gente se calar. Então, é a oportunidade do momento. Naquele momento, como é que você vai contar para uma criança, coisas que ela não vai ter condições de compreender? Também não é assim? A gente não conta para filho, para sobrinho, para aluno, tudo.
de acordo com a possibilidade de entendimento, a gente vai fazendo determinadas explicações sobre a vida. Então ele aqui nos traz essas dádivas espirituais, o cuidado que nós temos que ter. Quantos de nós já tiveram sonhos, revelações, né? As intuições, visitas espirituais, processos mesmo, né? Da própria alma, do animismo, de estar no plano espiritual, perceber determinadas situações. Por que se vai baratear contando isso para todo mundo? Acha que todo mundo vai ter essa compreensão? Às vezes é luz demais, vai cegar o outro, ele não tem condições de entender. Então a gente vai aprendendo a entender que a torneira também não adianta sair tanta água, né? Se o ralo é pequenininho, não vai dar vazão. Tem que ser proporcional ao tamanho do ralo. E assim a gente vai se comportando nesse conceito com mais cuidado em relação ao outro. Não adianta oferecer ao outro alguma coisa que ele não, aquele alimento que ele não tem condições de digerir. Ele ainda não aprendeu o básico. Por isso nós falamos, né, aqueles que se simpatizam, se afinizam com a doutrina espírita, busca primeiro o conhecimento das obras básicas com Kardec. Começa aprendendo do início, do base, né, do chão. Não adianta se aventurar em conhecimentos, com fenômenos, com situações extravagantes que muita gente coloca, se a pessoa ainda não aprendeu ainda o que é o básico, o que é o necessário, como é que ela vai ter condições de compreender o que é espiritual. Não é assim? Para que ela faça a compreensão do que é o espiritual, ela tem que pensar nas relações, repensar essas relações até do dia a dia. Não adianta pegar livros da doutrina espírita em que contam determinado... Muitas vezes ela vai se assustar, muitas vezes ela vai paralisar, porque ela não tem o básico. Tem gente que adora começar pelo telhado e vai cair de uma grande altura, porque não tem base. Não é vergonha buscar a base, é necessidade entender o que é básico, o que é mais simples. Sabe? Então, a gente começa a ter cuidado do que a gente conta, principalmente na área espiritual. Não há necessidade de expor muito da nossa possibilidade mediúnica. Para quê? Para quê? São poucos os amigos que a gente pode compartilhar determinadas vivências, porque é preciso que antes se tenha conquistado a credibilidade. Enquanto a gente não conquista a credibilidade moral, tudo pode ser compreendido das formas das mais agradáveis como das mais inoportunas. Vejamos aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, na continuação do Sermão da Montanha, no versículo 6, né? Vejamos o que Jesus nos recomendou. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Portanto, amigo, sejamos cuidadosos com as dádivas espirituais, muito cautelosos, e saibamos dentro de nós pensarmos assim: graças a Deus, graças a Deus. Muita paz a todos, muita alegria e muita comunhão sempre com os vossos mentores e guias espirituais. Graças a Deus.